Fala internet, você que acompanha esse canal sabe que eu já trouxe vários tipos de fone de ouvido e na linha dos intermediários, nas linhas de fone de ouvido de entrada, eu quero trazer para vocês uma alternativa muito interessante. Pois é, Cauê, esse é o conteúdo do vídeo de hoje. Pois é, internet, esse é o novo Xiaomi Redmi Buds Essential. Vamos conhecer aqui qual que é a proposta desse aparelho, de onde que ele veio, se ele tem uma ancestralidade de uma outra linha da própria Xiaomi. Mas olhando aqui de frente, você vê que ele tem praticamente a mesma cara dos outros fones de ouvido, se não a diferença com essa cor. Tem duas opções, eu preferi pegar essa cor aqui mais magenta, pode-se dizer assim, se eu não tiver daltônico, se a minha questão de visão estiver bem perceptível. Eu entendi para não dizer que é azul, vou chamar de magenta, alguma coisa do tipo. Aqui embaixo a gente tem gravado aqui o logotipo da Xiaomi, no caso da Redmi. Tem dois modelos desse Mi, tem o Mi Buds Essential e o Redmi. Praticamente não muda nada, um é a versão chinesa e outro é a versão global, mas questão de usabilidade, isso não vai mudar nada na sua usabilidade no dia a dia. De fato, a cápsula continua a mesma coisa do que você já tem nos outros fones de ouvido da Xiaomi, inclusive essa entrada do carregador que ainda continua sendo o mini USB. Abrindo aqui a gente já consegue ver que tem uma espécie, não sei se dá para chamar essa gravura aqui embaixo de um código QR Code, mas abrindo aqui a gente já vê os fones de ouvido. E olha só, aqui embaixo somente a opção, os pinos para você poder conectar ele e carregar aqui no canal. E aqui pela cor do aparelho você vê que fica um LED meio azulado, indicando que ele agora está carregando. Diferente da Samsung ou até mesmo da Apple. Na Xiaomi, nesse fone de ouvido e nos outros também, você não vai ter uma diferenciação de usabilidade se você estiver dentro do ecossistema. A diferença entre você usar, por exemplo, um Android ou até mesmo um iOS ou qualquer smartphone da Xiaomi na questão de usabilidade, questão de qualidade, de recurso, você vai ter exatamente a mesma coisa. Por isso a gente pode estar usando tanto o Android quanto o iOS. Para isso então eu vou estar usando o meu Samsung Z Flip 3, mas pode também estar usando o seu iPhone, qualquer outro smartphone. Inclusive você pode estar usando tanto o seu console quanto o seu portátil para estar jogando. Você que agora está com essa febre dos portáteis de games, como por exemplo, que usa o Windows ou até mesmo o Steam Deck, que eu estou muito afim de pegar, você vai estar conseguindo rodar tranquilamente ele também, como os outros modelos que você já tinha. Só que aqui, conforme vai passando os modelos, a Xiaomi vai sempre aprimorando questão de latência e a promessa é sempre estar reduzindo ainda mais. A gente vai conferir nesse daqui se isso também se cumpre. A experiência aqui é exatamente a mesma que a gente já tem em outros fones de ouvido da empresa. Tirou aqui da cápsula, flegar aqui em Bluetooth, olha aqui, ó, já apareceu. Clicou aqui em cima, é só a gente colocar aqui em parear. Pronto, já está conectado. Esse fone de ouvido é uma repaginada do primeiro fone de ouvido, o AirDots de primeira geração, o primeirão, que inclusive tem essa mesma experiência aqui. Você apenas consegue clicar, ó. Ele não tem a função touch. Uma das coisas também que ele não tem, e isso inclusive na geração segunda já vinha no fone de ouvido, que são os infravermelho. Com ele você consegue pausar a música, por exemplo, você está ouvindo aqui, está rolando o som. Na hora que você tira, o infravermelho detecta essa questão de aproximação que não tem e ele já automaticamente pausava. No 2S você já tinha isso daí também. No outro modelo, por exemplo, nos Buds, tanto no Pro quanto também naquele Lite, você também já tinha esse recurso. Infelizmente, nesse fone de ouvido aqui, ele não vem. Qual que é a vantagem, por exemplo, do primeiro modelo
e termina tendo também em cima do segundo. Questão de duração de bateria, você vai ter praticamente a mesma coisa. Ele tem de fato uma redução, mas não um cancelamento, uma redução de ruído. No caso dele é passivo como os outros modelos dos AirDots, todos os AirDots. Esse daqui também tem, no caso, por ser passivo exatamente pelo formato da borrachinha, e isso só vai funcionar se você está usando o formato da borrachinha correta. Tem dois tamanhos, um pouco maior e um pouco menor. Na minha orelha já deu certinho desse tamanho aqui, que é um pouco menor, mas você vê aí qual que se encaixa melhor no seu ouvido. A questão da construção, eu acho que até mesmo para poder baratear o fone de ouvido, eles optaram em colocar, infelizmente, ainda o mini USB. Hoje em dia, os fones de ouvido, praticamente como a maioria dos smartphones, já compartilha do USB tipo C. O carregamento é melhor, a questão de cabeamento, como praticamente todo mundo usa ele, agora o mini USB começa a ficar um pouco mais difícil, geralmente ele está mais ligado a coisa antiga ou coisa de baixa qualidade, que esse fone de ouvido, já digo para vocês, não tem. Independente do cancelamento de ruído passivo que ele tem, quando você coloca os dois fones de ouvido, você consegue aumentar o volume, você não tem o grave. Isso você não vai ter aquela batida, aquela tancada forte, isso você não vai ter no seu fone de ouvido. Mas ele consegue segurar bem, no caso, os tweets e os médios. Não tem, né, aquele bass que às vezes a gente quer ter essa experiência. Talvez daria para ter se ele tivesse um aplicativo dedicado para isso, que infelizmente essa linha não tem. Mas eu recomendaria, se você tem o 2S, o AirDots 2S, eu recomendaria no caso que você continue com o seu fone de ouvido. Não recomendaria que você passasse para esse cara aqui, muito embora ele tenha qualidade muito boa. Para quem que eu recomendaria esse fone de ouvido? Se você tem o AirDots, quer seja um ou dois, se você não liga para essa questão de touch, ou até mesmo para essa questão do infravermelho que ele não tem, de pausar a música quando você tira do fone de ouvido, se você perdeu o seu, quebrou, ou se você está querendo entrar agora no mundo de fone de ouvido e você não quer gastar muita grana, eu recomendaria facilmente esse fone de ouvido para vocês. E uma coisa muito legal que ele melhorou é agora Bluetooth 5.2. Questão de latência em games, ele termina tendo uma redução um pouco maior. Inclusive a experiência em portáteis, como também em console, você consegue estar conectando, quer seja no seu PlayStation, no seu Xbox, no Nintendo Switch. Agora, inclusive, com as atualizações que teve um tempo atrás, para ser bem sincero, no Nintendo Switch você já consegue usar sem a necessidade de um dongle que eu terminei comprando para mim, aí depois a Nintendo foi lá e liberou, e agora você consegue, sem qualquer tipo de gambiarra, ligar diretamente os fones de ouvido Bluetooth no seu console. Se você tem um Nintendo Switch aí que faz muito tempo que você não joga, está encostado, quer fazer essa experiência, pega o seu fone de ouvido Bluetooth, ou quando você comprar esse daqui, ou qualquer outro que eu vou estar deixando aqui embaixo, um link na descrição, caso você tenha interesse, como também de outro smartphone, faz um teste aí, para você ver, realmente a experiência está bem bacana. O delay que você tinha, por exemplo, quando o estampido, quando dá um tiro no game, e a resposta que você tem no ouvido, nos primeiros modelos você tinha um delay um pouco maior, nesse daqui já reduziu bastante. Bluetooth 5.2, a experiência ficou muito melhor, você consegue ir mais longe na sua casa, ou no lugar que você estiver, ele consegue passar por mais paredes, não é somente a distância, porque os caras prometem, vamos supor, 15 metros de distância. Isso se você estiver num ambiente livre, inclusive sem a interferência de ruídos. Agora, se você estiver num ambiente fechado, e dependendo da quantidade de parede, da grossura de parede, você vai conseguir passar no máximo uma ou duas. E dentro da minha casa, cara, eu filmo geralmente aqui nesse espaço aqui, ó. Eu saio daqui, por exemplo, onde a minha câmera fica, minha cozinha e a sala, ela é aberta, e eu consigo tranquilamente ir lá, desde aqui, deixando meu celular aqui em cima da bancada, como ir lá no fundo, lá no meu quarto, ou ir lá no meu banheiro, cara, e não tem aqueles picotes, aquelas falhas no áudio, como se você tinha nos primeiros modelos, ou em outros modelos, até mesmo da própria Samsung. Eu usei o Galaxy Buds, o primeira geração, e ele conseguia até que ter uma distância legal, só que lá no fundão, quando eu chegava no meu quarto, na metade do meu quarto, já começava a falhar, já queria cortar o som. Agora com esse carinha aqui não, realmente a experiência já foi muito melhor. É claro que isso também vai estar condicionado dependendo do celular que você está. Como eu estou usando esse carinha aqui, o Samsung Galaxy Fold 3, por que Fold 3, mano? Meu Samsung é o Galaxy Z Flip 3. Como eu estou usando meu Samsung Galaxy Z Flip 3, esse termina ajudando também, pela versão do Bluetooth dele, a conseguir chegar um pouco mais distante. Por ser um modelo de entrada, pelo preço que ele custa, realmente fiquei impressionado com o que tem a oferecer esse fone de ouvido da Xiaomi. Inclusive a feature, além do Bluetooth 5.2, ele também tem IPX4, que ali ele é resistente contra respingo e suor. Então se você faz uma caminhada, se você gosta ali de correr, se você pegar de repente uma chuva uma chuva moderada, você ainda consegue estar ouvindo o seu fone de ouvido. Isso é bastante interessante, cara.
O único problema realmente é que ele não tem o infravermelho. Mas pelo preço, isso também já é uma coisa que, se não faz tanta diferença para você, cara, você vai ali no forma manual, no seu smartphone, ou que você estiver usando, e dá aquela pausa e você vai continuar usando depois. Quero saber o que você achou referente a esse fone de ouvido, coloca aqui embaixo no campo de comentários. E se você não é inscrito no canal, aproveita, clica aqui embaixo, se inscreve no canal e também deixa um like para estar avaliando e ajudando a chegar a lugares mais distantes com esse vídeo. Enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui. Não esquece não, coloca aqui embaixo o que você achou referente a esse fone de ouvido. A gente se encontra numa próxima, pessoal. Até lá!